Vamos dar aqui continuidade ao nosso curso. Aqui nós vamos falar sobre a disciplina de salvamento terrestre. Essa disciplina pode estar no curso de formação de bombeiro civil, porque aqui em São Paulo exige essa disciplina. Pode estar também no curso de reciclagem de bombeiro civil, aquele curso completo de reciclagem. Quando o aluno quer fazer as aulas, ele realiza esse curso completo. É muito importante que a gente saiba que salvamento terrestre são diversas atividades realizadas, consideradas por conceitos nacionais e internacionais como atividade terrestre. Porém, no curso de formação de bombeiro e reciclagem, as atividades de salvamento terrestre inclui também a disciplina dele ponto, a disciplina de espaço confinado e a disciplina de plano de emergência. A gente vai falar sobre isso em outras aulas, mas fica aí essa informação para que você possa verificar que salvamento terrestre são diversas ações realizadas com técnicas, né, com conhecimento, com formação específica em diversas áreas, como busca e resgate de pessoas em mata, busca e resgate em pessoas com estruturas colapsadas, são tudo temas do salvamento terrestre. Mas vamos ver aqui um manual muito importante, um manual muito bacana, simples, que é para a formação de brigadista profissional lá no Espírito Santo. Nós vamos utilizar ele como base para que possamos aqui, nessa aula, esclarecer diversos temas sobre salvamento terrestre. Vamos ver aqui, então, a apresentação desse manual. Então, vamos lá, pessoal. Então, o curso de formação de brigadistas profissionais, salvamento terrestre, é um manual do Bombeiro do Espírito Santo, já atualizado em 2022, e a gente vai falar aqui sobre, primeiro, o sumário. Olha, salvamento terrestre, já entra aqui, salvamento em elevador, norma, fiscalização, conceito, tipos, princípios, sempre lembrando que essas normativas e legislações, elas são sempre específicas em cada cidade, em cada município. Então, na sua cidade, no seu município, procure pesquisar e conhecer as leis e as normas municipais, porque são elas que vão ditar as regras quanto à manutenção, à fiscalização e instalação desses elevadores. Tipos de elevadores, aí é padrão, principais partes do elevador, princípio de funcionamento, procedimentos operacionais, procedimento específico, elevadores sem casa de máquina, procedimentos em caso de incêndio. Bom, ainda aqui nós vamos falar sobre controle de pânico, né? Vamos falar sobre abandono de área, que é o plano de emergência, tá vendo? É bem padrão, entradas forçadas ou aberturas, né? De locais para ingresso, né? Ou para resgate, ou para combate a incêndio, operações em ambientes confinados, que é espaço confinado, equipamentos de proteção respiratória autônomo e as referências. Então, esse manual traz esses temas e a gente vai abordar todos eles aqui. Então, vamos lá? Vamos começar com salvamento em elevadores. Essa aula vai ser dividida em módulo. Então, nós vamos aqui para a introdução e o módulo 2. E, posteriormente, essa aula vai estar disponível também, né, nos demais cursos que tem o tema sobre elevadores, tá certo? Então, além da reciclagem, da formação de bombeiro,
qualificações de bombeiro classe 1, classe 2, classe 3, você vai encontrar essa aula sobre elevadores lá no módulo de resgate técnico ou salvamento terrestre. Também essa aula de elevadores vai estar disponível no curso de instrutor de salvamento terrestre. Sim, porque nós temos aqui um curso de instrutor para salvamento terrestre, para que você possa se credenciar aqui no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tá certo? Então, vamos lá à introdução. Então, a introdução aqui, né? Salvamento terrestre, ou salvamento, né? Aqui no caso genérico, é a operação com o intuito de desenvolver técnicas adequadas para eventos específicos. Então, para atender o previsto na norma técnica 7 do Corpo de Bombeiro, as operações que serão abordadas a seguir são salvamentos em elevadores, controle de pânico, abandono de ar, entradas forçadas, resgate em ambiente confinado, equipamento de proteção respiratória autônomo. Então, vamos lá. Aqui, esse compêndio, ele é composto por normas e manuais do bombeiro do Brasil e possui seu conhecimento já solidificado em anos de aplicação. O propósito não é trazer ali as inovações, mas sim nortear as ações dos bombeiros profissionais civis que atuam no estado do Espírito Santo e nos demais estados do Brasil, tá certo? Porque todos esses procedimentos foram testados, realizados, né? E adotados pelos corpos de bombeiros do Brasil. Então, são conceitos gerais e padronizados. Vamos ver aqui e a gente vai dar aqui algumas informações sobre o nosso conhecimento quanto a elevador. Nós trabalhamos, né, de 1994 até 2009, foram 15 anos de registros CLT, carteira profissional ali, registrado, trabalhador, normal, formal. E a gente quer deixar aqui esse depoimento. Então, muitas vezes, alguns interpretam que nós, por ter sido, né, bombeiro militar, não temos nenhum conhecimento sobre bombeiro civil. Bom, não é o meu caso específico, tá certo? Porque eu trabalhei de 1994 até 2009, coordenando 5 shoppings em São Paulo e um shopping no Rio de Janeiro, que é o Botafogo Praia. Então, veja, eu tenho uma grande experiência em atuar com equipes de bombeiros civis antes da Lei 11.901, promulgada aqui pelo presidente Lula, e que passou a trazer a escala 12/36 e os benefícios, né, com relação a periculosidade, a escala 12/36, 36 horas semanais, uniforme às custas do empregador. Então, aqui a gente deixa bem claro que o uniforme do bombeiro civil é comprado pelo empregador, não existe um uniforme padrão. Isso vai ser muito difícil de ser estipulado, porque uma norma, uma lei federal não vai poder trazer uma padronização para dentro das empresas, certo? Cada empresa de vigilante tem o seu uniforme, com a sua cor, com o seu padrão, e que tem que ser diferente das forças policiais de segurança pública, do Exército, do Corpo de Bombeiro. Então, é muito difícil, é complexo isso, você fazer uma lei para pôr o uniforme dentro de uma empresa privada. Isso realmente não é competência de uma lei de profissão.
O que ela pode trazer é que é proibido o uso de uniformes semelhantes às forças de segurança pública, nacionais, estaduais e municipais, tem que ser um uniforme que, né, traga uma identificação daquele profissional bombeiro, porém, não pode o Poder Legislativo estabelecer uma regra de uniforme para minha empresa. Isso não pode. A cor do uniforme, eu tenho um brasão amarelo e eu quero que o meu uniforme tenha cores amarelas, porque tem que identificar a minha empresa. O bombeiro é meu colaborador. Dentro da minha empresa, ele tem que utilizar um uniforme da minha empresa. Agora, é claro, pode fazer uma regra geral para que o bombeiro civil possa andar fardado, uniformizado, como queira utilizar o termo, né, na rua, para fazer evento, porque ele atua de maneira autônoma, mas eu, para fazer evento, se eu fosse trabalhar com evento e realizar prevenção com a minha empresa privada, eu iria colocar o meu uniforme, o meu logo da minha empresa, a identificação da minha empresa, tá certo? Eu não vou ficar aqui falando sobre isso, nós vamos ter aulas sobre isso aí na formação. Aqui o papo é ele ponto, vamos voltar lá para o ele ponto, né? Então, só para deixar bem claro, nós atuamos de 1994 a 2009 como coordenador de bombeiro em 5 shoppings, contratamos, formamos, qualificamos bombeiros civis dentro da empresa a qual eu era colaborador. Os nossos bombeiros civis jamais foram fazer reciclagem em empresas externa, as reciclagens eram feitas por nós mesmos, porque nós tínhamos corpo técnico, e na época da vigência da norma da ABNT, que era a única norma que existia, não existia a Lei 11.901, e nem o credenciamento dos corpos de bombeiro, nós tínhamos corpo técnico, administrativo, tínhamos estrutura, alugávamos campo e nós mesmos fazíamos a qualificação e treinamento dos nossos bombeiros. E os bombeiros eram levados, né, eram matriculados por agenda lá na Vilares, que era uma empresa que fornecia treinamentos para bombeiros e resgatistas relativos a salvamentos e operações e procedimentos de emergências com elevadores. Então, todos os nossos bombeiros passavam por treinamentos anuais lá na Vilar. Ele recebia o nosso treinamento pelo nosso conhecimento, a nossa vivência, os elevadores e as ocorrências que tínhamos no shopping. Nós fazíamos treinamentos com os bombeiros e, além disso, eles tinham um treinamento com a empresa que instalou e realizava a manutenção dos elevadores nos shoppings. Então, nós sempre tínhamos essa programação, essa rotina de capacitar os bombeiros com elevador. Então, foram diversas ocorrências, tanto no Corpo de Bombeiro, atendendo enquanto eu trabalhava no plantão, que eu trabalhava 24/48, 24 no Corpo de Bombeiro, 12 horas das minhas folgas, ou 10 horas, dependia do dia, lá nos shoppings, onde eu coordenava e treinava e capacitava as equipes de bombeiros civis. Então, nós atendíamos diariamente no shopping uma média de 4, 5, 6 paradas de elevadores. E aí, essas paradas tinham um protocolo, um procedimento que foi evoluindo ao longo do tempo, né? E os elevadores também foram evoluindo ao longo dos tempos, e com isso fomos aperfeiçoando o nosso protocolo de operação de emergência com elevadores. Então, nós temos uma experiência da atividade do bombeiro civil em shopping center, né? E eu tenho a minha experiência também como comandante de guarnição
do autossalvamento, na época do autobomba escada, que realizavam os atendimentos de emergência, de ocorrência em edificações como prédios comerciais, prédios residenciais e indústria, tá certo? Então, nós tínhamos muita ocorrência e muita vivência com emergências com elevador. E a gente vai passar isso para vocês aqui, tanto do lado da atividade de bombeiro civil e como o atendimento e salvamento do Corpo de Bombeiro, que é a nossa experiência também. Nós ficamos lá quase 30 anos, 28 anos, né? E nós ficamos como bombeiro civil, trabalhamos registrado, 15 anos de registro em carteira como supervisor de bombeiro civil, tá certo? 2005 a 1994 a 2009, tá certo? Então, temos bastante experiência e vamos estar falando aí com vocês sobre esse tema, mas também queremos que vocês, durante o curso, você faça comentários e coloque outras informações para que a gente possa atualizar e melhorar essa aula aqui sobre elevadores, que é muito importante. Temos muitas histórias e nós vamos falar aqui para vocês, tá certo? Vamos lá, então, pessoal. Vamos aqui bater um papinho aí sobre isso. Então, vamos lá. Bom, outro fato ligado diretamente então, vamos lá. O grande aumento populacional nas áreas metropolitanas vem causando demasiada demanda por habitações. E essas demandas, né, vão ocorrendo aquele fenômeno mundial que é a verticalização da cidade. Hoje, é lógico, os governos estão fazendo prédios residenciais até 5 andares, justamente para não instalar elevadores, né? Essas moradias. Outro fato ligado diretamente às ocorrências de emergência com elevadores é o grande aumento da demanda por energia elétrica nos grandes centros urbanos, pois os apagões são de maior causa de retenção em elevador. Então, muito consumo de energia, nós não temos uma infraestrutura adequada, né? Isso é padrão, e, consequentemente, você tem apagões e tem as emergências com elevadores, que a pessoa retida no elevador, né? O elevador para. Bom, as normas, você tem a NBR 267, referente aos elevadores hidráulicos de passageiro, você tem a NBR 207, referente a elevadores elétricos de passageiro, e a mais recente, que foi lançada, a 16042, a que rege os requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores sem casa de máquina, né? A gente vai estar falando aqui. Além dessas normas principais, existem algumas normas complementares às descritas anteriores, dentre as quais pode-se citar a norma NBR-NN 313, que rege os requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência, né, em elevadores de passageiros. Bom, a fiscalização. A manutenção dos elevadores de passageiros de atividade tinha uma atividade de engenharia, logo quem fiscaliza é o CREA. Então, quem instala os elevadores são os engenheiros, né? E aí, esses engenheiros especialistas para essa atividade, que não são todos, vão instalar os elevadores, ok? O que é um elevador? É o conjunto de equipamentos com acionamento eletromecânico ou hidráulico. Bom, se é um equipamento eletromecânico, aqui a gente já vê que está intimamente relacionado à instalação de elevadores, né? Um profissional legalmente habilitado da parte de elétrica e um profissional legalmente habilitado da parte mecânica, ok? Ambos concomitantes, né? Entre os pavimentos de uma edificação. Então, vamos lá. Consiste basicamente de uma cabina suspensa por meio de cabos de aço que correm sobre uma polia de tração, né, adequada sob trilhos acionada por um motor. Então, aí nós já temos motor, polia, nós já temos cabos de aço, nós já temos um trilho, né, e temos o posto do elevador. Na outra extremidade, cabos de aço sustentam um contrapeso. E o elevador, nós vamos ver que ele trabalha
peso e contrapeso. A cabine vazia, o contrapeso sobe o elevador. A cabine cheia, o elevador sobe o contrapeso. E isso reduz a força da máquina de tração, do motor, com esse trabalho de contrapeso. Ok? O acionamento desse conjunto é comandado por um sistema de controle que proporciona o deslocamento da cabine no sentido de subida, descida e as paradas realizadas por ela nos andares pré-determinados. Esse comando poderiam ser realizados pelas partes externas, que são os pavimentos, e pelo interior da cabina. Então, aqui você tem as partes do elevador, aqui você tem a máquina de tração, responsável pelo movimento da cabina, aí ela fica aqui, ou na parte de cima, ou às vezes num compartimento intermediário, depende, né? Aí você tem o quadro de comando, que fica lá na casa de máquina, você pode ter isso também remoto. Você tem o limitador aqui de velocidade, que tem como dispositivo mecânico que aciona o freio de segurança, então ele tem um limitador, né? E você tem um freio de segurança. Esse processo, esse quadro de comando, ele processa todos os comandos, tá certo? Aí você tem topo da cabina, onde você tem componentes de segurança e nivelamento do elevador, e também a máquina de abertura e fechamento de porta. Operador das portas, né, que fica aqui, ó, sob a cabina. Movimento de abertura e fechamento de porta, caixa de inspeção, que desliga o elevador para os serviços de manutenção. Continuando aí, você ainda tem botoeiras da cabina, né, que fica no interior da cabina, onde você tem o controle de destino da cabina, tem ali alarme, luz de emergência, você tem interfone, você depende da configuração do elevador, você vai ter vários dispositivos ali. Aí você tem outros, né, dispositivos que pode estar instalado ali, como abertura, fechamento de porta, controle de porta, pode ter ali também a parte de numeração de andares, de acesso. Aí você tem os displays, mostra o andar, a localização da cabine e posto, botoeira de pavimento. Então, na botoeira faz o chamado do elevador neste andar. Então, cada andar vai ter uma botoeira e desligamento do elevador para o serviço de manutenção. A gente sempre lembra que as botoeiras ficam nos andares, ali vão ter comunicações como não utilize o elevador em caso de incêndio, se ele não for um elevador de emergência, sinalização, não entre no elevador antes de verificar se realmente o elevador parou no pavimento, a porta pode abrir do pavimento e não ter a cabina ali no local. Então, vamos para os tipos de elevadores. Nas operações de salvamento envolvendo elevadores, normalmente são encontrados equipamentos dos seguintes tipos: elevadores de carga, só poderia ter carga nesse elevador, mas a gente sabe que tem pessoas que acabam transportando a carga com pessoas. E é um risco muito grande, dependendo do tipo de carga e quais as pessoas que estão utilizando esse elevador de carga. Então, é muito importante que pessoas utilizem elevadores de passageiro, pessoas utilizem elevadores seguros e com segurança. Então, muito cuidado quando você transporta carga em elevadores. Nós já vimos transportar líquidos inflamáveis, gases inflamáveis, aí não houve um cuidado, um procedimento específico para esse transporte, houve um vazamento de gás dentro do elevador e as pessoas morreram intoxicadas. Houve um derramamento de combustível dentro da cabine do elevador por causa de uma falta de procedimento e prudência, né? E um procedimento de segurança adequado. E aí o líquido vazou, caiu dentro do fosso do elevador ali, do posto do elevador. E o que aconteceu? Houve lá uma centelha e houve uma explosão. Então, muito cuidado com relação a isso. Elevadores para garagem automobilística, que vai deslocar, né? Subir e descer veículo. Elevadores de maca, que são específicas para hospitais. Elevadores residenciais e elevadores panorâmicos de passageiro. Os panorâmicos, eles geralmente estão hoje sendo utilizados em prédios, né? Ficam na área externa e você já tem alguns riscos específicos, especiais com relação a esses elevadores e procedimentos. A gente vai dar um toque aqui para vocês. Principais partes do elevador: casa de máquina, local onde estão instalados todos os equipamentos necessários para
o funcionamento do elevador, e é um local que precisa estar trancado, fechado, sinalizado, é um local que precisa ter controle, quem entra, quem sai nessas casas de máquina. Ali tem tração da máquina, limitador de velocidade, quadro de comando, então você tem riscos elétricos, riscos mecânicos, riscos de acidentes em geral. Pessoas não podem entrar nessa casa de máquina, precisa ter um controle com chave, trancar, controle com registro de livro, quem entrou, quem saiu. Geralmente as pessoas não podem entrar sozinhas para fazer manutenção nessas casas de máquina, sempre acompanhado pelo bombeiro. Tem que haver uma permissão de trabalho nessas casas de máquina. Na maioria das vezes, a casa de máquina é construída na parte superior da edificação, normalmente no terraço, situado após o último andar. Com os avanços tecnológicos, passaram a existir alguns modelos que dispensam a presença de casa de máquina. Nesse modelo, o motor fica apoiado nas guias, nos trilhos do elevador, né? E o quadro de comando é embutido ao lado da porta do primeiro ou do último pavimento, dependendo do fabricante. Então, nós já temos essas tecnologias, ok? Então, aqui está a casa de máquina, né? Onde você tem o motor, você tem um quadro. Aqui tem que ter extintores, tem que ter sistema de detecção. Às vezes tem até uma carreta extintora. Muitas vezes do lado de fora é protegido por sistema de sprinkler. Nos Estados Unidos, mesmo as casas de máquina e elevadores têm proteção por sprinkler. Lá é uma norma da NFPA que exige, mesmo sendo um compartimento protegido, né? Com porta corta-fogo, parede resistente ao fogo. Mesmo assim, eles pedem a instalação de sprinkler. E aí o bombeiro tem que fazer teste dos detectores. Aqui é muito importante ter um alarme de incêndio para que qualquer problema que tenha aqui a pessoa possa acionar, ou aqui do lado de fora, próximo ao hidrante. Mas é muito importante isso. Geralmente tem interfone para você ter comunicação e ela é sinalizada e protegida. Essas máquinas aqui, com os cabos do elevador, geralmente ficam expostos, né? E se entra uma pessoa, a porta está aberta, pode ter um acidente grave. Os quadros também de comando, os armários de comando e os quadros elétricos. Aqui uma casa, aqui um elevador sem casa de máquina, né? Então, os controles ficam no trilho. A cabina é o nome dado para o compartimento que ficam as pessoas ou a carga, né? E pode ser transportada, ok? A carga pode ser transportada. Então, vamos lá. No seu interior é informada a lotação máxima, número máximo ou o total de carga máxima permitido. Então, aqui é a cabine que fica nos trilhos, onde vão estar acesso às pessoas, vai dar acesso às pessoas ou às cargas, ok? Contrapeso, componente fundamental do sistema, o qual permite que a carga na cabina seja transportada parcialmente balanceada, utilizando menos energia da operação. Contrapeso ajuda a reduzir o esforço da máquina. Patamar ou pavimento de acesso, né? Então, aqui o pavimento de acesso são os diversos locais de parada da cabine para entrada e saída de carga passageira. É onde ficam situadas as portas do pavimento do elevador, sinalização e botoeira. A gente já vai falando aqui, né? Toda a parte de prevenção que a gente tem que ter. Então, aqui tem que ter sinalização de não use o elevador em caso de incêndio. Você tem que ter sinalização aqui com relação a verifique se a cabine realmente está no andar antes de acessar. O bombeiro precisa estar fiscalizando essas portas de pavimento para ver se não estão abrindo com defeito. Então, tudo isso faz parte da rotina do bombeiro civil quanto à prevenção. Ele precisa ver se as botoeiras não estão danificadas, quebradas, estão funcionando corretamente, o elevador está parando, nivelado. Então, ele tem que ficar checando isso, porque dá muito acidente. Pessoas saem da porta, tropeçam por um desnível e caem, sofrem uma queda. Então, lá no shopping, a gente tinha maior preocupação com isso. Tínhamos bombeiros que ficavam fiscalizando os elevadores. Antes da abertura do shopping, a equipe da parte da manhã fazia toda essa inspeção. A gente vai estar falando aqui em relação ao equipamento elevador.
Poço, parte inferior, né, da caixa de corrida, né, fosso do elevador, onde fica instalado dispositivo de segurança, como para-choques, que são essas molas aqui, outros tipos, né? Você tem vários tipos aí, ok? Aí você tem tensor de regulador, sistema 3 tipos, né? Existe 3 tipos de para-choque, hidráulico, de mola e de borracha, e dependendo da velocidade e capacidade de carga do elevador. Bom, então o fosso do elevador é um local inseguro e que não foi projetado para habitação humana. Então ele pode ser considerado como um espaço confinado. Ele não tem entrada e nem saída padrão. Então, ele já inclui aí 2, né, itens de espaço confinado. Então, não foi projetado para permanência humana, não tem entrada e saída padrão, você tem que acessar por dispositivo, e aí, geralmente, quando tem uma limpeza, uma manutenção, a gente tem que fazer uma avaliação desse local antes de colocar o funcionário aí para fazer uma limpeza ou uma manutenção no fosso do elevador. Isso cabe ao bombeiro civil, é um dos procedimentos do bombeiro civil, das atividades operacionais de bombeiro civil, tá certo? Então, é muito importante que o bombeiro esteja integrado, que ele conheça cada parte dos elevadores que funcionam, quais são os procedimentos que a empresa que instalou e faz manutenção exige e quais são os limites de atuação do bombeiro civil. Quem impõe essa limitação é a administração do local que você trabalha e a empresa de manutenção. Ela é responsável pelos resgates e emergência de pessoas em elevador. Então, isso precisa estar bem. Nós precisamos ter aí uma divisão, né, e harmonizar as responsabilidades nas operações com elevadores, que nós vamos estar falando aqui, operações de emergência e não emergenciais. E aí, você precisa sincronizar o bombeiro, a administração da empresa, que é responsável, lá, o detentor do contrato de manutenção, aquele que é responsável pelo contrato de manutenção de elevadores, e a empresa que realiza a manutenção. E as normas e leis que regulam isso. Porque se nós formos verificar quem é que pode fazer o atendimento de emergência em elevador, nós vamos verificar que é o Corpo de Bombeiro, que é a empresa de manutenção, como primária. E se ela autorizar e transferir o conhecimento e capacitação para o bombeiro do prédio, aí o bombeiro do prédio poderá atuar em situações de emergência. Então, precisamos ter isso bem equalizado, né, para que não haja nenhum problema em relação, problema jurídico e problema técnico em relação à atuação do bombeiro civil dentro dos elevadores ou nas emergências com elevador. Então, preste bastante atenção, veja a sua empresa se ela libera isso. Bom, caixa de corrida ou passadiço, né? É a parte da edificação na qual a cabina e o contrapeso se movimentam em seu interior, subindo ou descendo e entre andares, deslizando entre um conjunto de guias, é delimitado nos extremos superiores e inferiores pelo espaço entre a casa de máquina e o piso do fundo do poço. Então, nós vamos lá para o princípio de funcionamento dos elevadores e vamos ver aqui como funciona esses elevadores. A cabine é uma caixa montada sobre uma plataforma reforçada. Sua função é acomodar e proteger os passageiros no seu interior e, lógico, a carga, né? O contrapeso consiste em uma carga que está ligada à extremidade oposta do cabo de aço que sustenta a cabine. O peso total do conjunto se equivale à soma do peso da cabine, acrescido de 40% a 50% da capacidade da carga dela. O carro e o contrapeso ficam dispostos dentro da caixa, né, ou passadiço, ou da caixa de corrida, por cabos de tração, que passam por polias de tração e de desvio.
A casa de máquina é o nome dado ao local onde normalmente são instalados os equipamentos que comandam e tracionam o elevador. Casa de força, quadro de comando, máquina de tração e limitador de velocidade. O quadro de comando é onde são gerenciadas as informações elétricas do elevador para a realização dos comandos de parada e partida, constituindo bobinas, relé, transformadores, chaves. Então, ali você pode ter 360 entrando, ou você pode ter 220, depende. A máquina de tração é um conjunto que tem a finalidade de realizar a força no transporte vertical, constituído de um motor elétrico e máquina de tração. Sistema de tração constituído de uma coroa sem fim. Freio automecânico, polia de tração e cabo de tração. Bom, o que eu ainda quero falar aqui, a questão do quadro de comando, casa de máquina, isso é restritivo ao bombeiro civil, precisa tomar cuidado. Precisa ter autorização, precisa saber qual é o limite dele do ingresso dentro da casa de máquina. Tá certo? Ele não pode mexer nos armários, nos quadros de comando e nem na chave geral, sem uma autorização, até porque são comandos elétricos, eletrônicos e depende de EPIs adequados e também depende de ele ter NR10 e ser autorizado, capacitado, treinado para mexer nesses comandos. Geralmente o bombeiro civil, a gente vê ele com relógio, com anéis, isso é pulseira, colar, isso é contraindicado em operação onde envolve comandos elétricos e eletrônicos. Então, uma ressalva aqui, a gente já fala, quando o bombeiro civil entra de serviço, tem que tirar brinco, colares, piercing. Isso não combina, até porque são condutores altamente condutores de energia elétrica, né? E o bombeiro vai ter que desligar um quadro ou acionar algum disjuntor, algum sistema. Então, é muito importante que o bombeiro tenha essas informações e ele siga as orientações das diretrizes de segurança quanto à norma regulamentadora 10, são procedimentos com equipamentos, serviços elétricos, ok? Ele vai ter que ter formação, se caso, de NR10, se caso ele for operar esses equipamentos. Sempre a gente fala, não é recomendado ele mexer nos quadros de comando, isso ele não vai ter acesso. O que ele pode ter acesso lá é uma chave de liga e desliga do elevador em caso de incêndio ou algum outro procedimento que precisa ser ligado e desligado. Geralmente, esses tipos de comando de desligar e ligar o elevador, no quadro geral, né, na chave geral, eles são feitos com isolantes e protetores. Mas lá no shopping, nós tínhamos dentro dessa casa de máquina uma luva, né, para alta tensão e óculos de proteção para eletricista. Então, se o bombeiro tivesse que subir e desligar a chave geral, ele tinha que se equipar com esses EPIs mínimos, tá certo? Movimento de subida. Então, vamos lá. O movimento de subida e descida do carro e de contrapeso é proporcionado pela máquina de tração, que imprime a polia, a rotação necessária para garantir a velocidade especificada pelo elevador. Além desse freio normal, o elevador é dotado de um freio de segurança para situações de emergência. O freio de segurança é um dispositivo fixado na armação do carro, em alguns casos também no contrapeso, destinado a pará-los em caso de excesso de velocidade ou queda livre, no caso de uma quebra de cabos de aço, né? Prendendo nas guias. Então, são freios que vão morder as guias, os trilhos, e a cabine não vai despencar, e nem o contrapeso. Esse sistema, uma vez acionado, vai ter que acionar corpo de bombeiro, as equipes de manutenção e instalação de elevadores, aquela que tem um contrato naquele prédio, para que seja feito a retirada desse freio depois que as pessoas são retiradas e a cabine está estabilizada por outro dispositivo, né? Se houver a quebra de cabos, você vai ter que substituir os cabos, colocar na cabine para depois soltar esses freios. Esses freios mordem o trilho, que são necessários depois a troca dessa parte dos trilhos, ou do trilho inteiro. O limitador de velocidade, por sua vez, é um conjunto constituído de duas partes, né? Uma montada no piso
da casa de máquina, a outra na caixa de corrida, formando assim uma polia acoplada em um mecanismo de Watt, né? Sistema de travas de polia, e são acionadas pela força centrífuga, né? Gerada pelo aumento da velocidade dessa polia, que tem o seu movimento de giro gerado pelo movimento do cabo de aço, que é solidário ao sobe e desce da cabine, ok? Então, o cabo de aço do limitador de velocidade faz um laço com um peso no fundo do poço, chamado de tensor do limitador, que, como o próprio nome sugere, existe para criar uma tensão, uma aderência do cabo com a polia do limitador. Ou seja, é como se o cabo fosse uma correia entre as duas polias do P e preso em um ponto da cabine. Tá certo? Então, quando a velocidade do carro ultrapassa 15% da sua velocidade normal, o regulador ou limitador de velocidade desliga o motor de tração do elevador, e se mesmo assim o mecanismo perceber que a cabine continua acelerando, quando chega a 25% da velocidade nominal, vamos supor, o elevador está numa velocidade de 1 metro por segundo, e aí ele vai desligar, né? O elevador tem lá 1 metro por cada 30 segundos. Então, ele vai ter uma velocidade de 1 metro a cada 30 segundos. O sistema vai atuar com 15% desse 30 segundos. E aí ele desliga a cabine, o motor. Entendeu? E se ele tiver lá uma velocidade que atinja 25% dos 30 segundos por metro, ele vai acionar o sistema de freio de trava, né, da cabine, o sistema de freio de emergência, ok? É isso aí, pessoal. Bom, a gente vai entrar na aula seguinte sobre procedimentos operacionais, ok? Então, a aula seguinte, nós vamos falar sobre procedimentos operacionais. Então, aqui fica um resumão, né? Para que vocês estudem quais são as partes dos elevadores, os conceitos que nós falamos aqui, porque isso vai cair em provas, em teste, e você vai usar na sua vida profissional. Aqui nós temos uma prova, um teste, né, que vão ser abordados esses temas. Também fica aqui a informação de que é muito importante que vocês leiam esse manual. Esse manual vai estar disponível lá no materiais bibliográficos, né, ou materiais pedagógicos. Geralmente estão nos cursos esses conteúdos. A gente vai deixar esse manual lá e pedimos a você que olhe esse manual, dê uma lida e veja quais são as partes dos elevadores, e também faça uma pesquisa sobre normas técnicas da sua cidade relativo a elevadores. Geralmente, essas normas estão em um departamento da Prefeitura Municipal responsável pela fiscalização de segurança das edificações. Então, eu peço a vocês que façam um levantamento disso. E, se possível, compartilhe aqui conosco, ou aqui no nosso canal técnico de prevenção e combate a incêndio, onde esse vídeo estará disponível, ou aqui na plataforma, nos fóruns, ou mesmo nos contatos onde estão aqui estabelecidos, ou pelo WhatsApp, ou pelo o contato de suporte. Quando você aciona lá suporte, você pode fazer a pergunta ou colocar alguma observação, tá certo? Então, tanto na plataforma como no YouTube, no nosso canal técnico de prevenção e combate a incêndio, esse vídeo estará disponível. Por favor, se inscrevam no nosso canal, dê um like, compartilhem e comentem
comentem essa aula, tá certo? Sou o Tenente Castro por aqui e nós continuamos na próxima aula sobre salvamento terrestre e o tema é procedimentos operacionais com elevadores. Tá legal? Te espero na próxima aula. Não saia daí, não fuja, hein?